Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Diga amém. Amém. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda a tua vida. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não te lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém. Presta atenção, querido, que eles cantavam isso e era também uma forma de profecia. Para que, você quando fala, minha filha, vai com Deus, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de qualquer embaraço. Tem alguma mãe aqui que faz essa oração? Amém. Você também está profetizando sobre a vida da sua filha. Então o Salmo 121 é um salmo. E é interessante aqui, queridos, eles falarem, que eles elevavam os olhos para os montes, para o céu. Porque olhar para o céu, olhar para os montes, trazia ao coração deles fé, confiança, esperança, que tudo ia dar certo. Amém? E eu já falei aqui de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um médico que sobreviveu a 4 campos de concentração. Eu já falei dele aqui várias vezes. Ele também era judeu. E ele dizia, ele conta nos seus livros, depois que ele ficou por 2 anos em 4 campos de concentração diferentes. E ele, depois que saiu do campo de concentração, ele escreveu por volta de 17 livros. Quer dizer, teve muita coisa na vida dele depois dele passar por essa prova tão difícil. E ele dizia que no campo de concentração, ele chegou a alcançar, eu acho que ele chegou a pesar 41 quilos. Imagina um homem pesando 41 quilos. E porque eles passavam necessidade e trabalhavam, era trabalho escravo, era trabalho pesado. E quando eles retornavam para onde eles levavam eles, e eles retornavam para o campo de concentração, para aquelas casas, aqueles lugares que você conhece de fotografias, tinha uma coisa que era quase que sagrada para eles, principalmente os judeus que conheciam da palavra de Deus. É que eles prestavam atenção no pôr do sol nos montes ao redor dos campos de concentração. Então eles olhavam para o céu. E aquele momento que a natureza dá, porque a natureza às vezes, querido, dá um banho de beleza. Amém, querido? Amém. Você pode estar onde estiver, a natureza, quando ela quer explodir com a sua beleza, ela explode. Não é? O sol, quando quer mostrar a sua grandeza, ele mostra. Então eles paravam, aquele momento em que eles voltavam e eles ficavam olhando para os montes, porque olhar para os montes dava a eles esperança, dava a eles fé, dava a eles esperança que aquilo ali um dia ia passar, que aquele dia ia acabar. E então ele conta nos seus livros, anos depois, quando ele estava já, ele instituiu uma escola em Viena, ele fez tantas coisas, escreveu muitos livros, veio ao Brasil várias vezes, ministrou aqui no Brasil, ele rodou o mundo todo. Esse homem se tornou uma pessoa internacional. Viktor Frankl, Uma Vida Sem Sentido, é o principal livro dele. E aí ele conta, queridos, que depois que tudo passou, a Rose estava cantando aqui, falando coisas aqui iguais, Às vezes, quando ele se via num momento difícil, porque a vida sempre tem desafio, minha gente. Sim. Não acaba, né? É verdade. Toda semana tem uma coisa nova, tem uma coisa para você. E ele diz que ele, quando se via diante de um desafio, ele se lembrava: o que é esse desafio diante dos campos de concentração por onde eu passei?
e eu sobrevivi. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Então, queridos, o que é que você já sobreviveu? Então, tem horas que a gente tem que parar e se lembrar. Estou falando isso, né, porque o nosso propósito, quando falamos, vamos fazer um jejum, é que Deus, assim como Ele nos abençoou ali no 80, somos gratos por aquele lugar, por tudo que Deus fez naquele lugar. Nós queremos que Ele também nos acompanhe aqui. Amém. E que aqui a bênção dEle também esteja presente. Amém. E que aqui a gente experimente. Então esse Salmo 121 é um salmo profético, queridos. Amém. Nosso jejum, em primeiro lugar, foi um jejum de gratidão. Amém. Porque Deus nos sustentou. Mas um jejum também de confiança em Deus para o futuro. Amém. Confiança em Deus para esses dias. Amém. Para hoje. Amém. Para agora. Amém? Amém. E é um momento para a gente também declarar que o nosso socorro é o Senhor. Amém. Amém, querido? Então, querido, você que fez o jejum e que ainda está em jejum, fique de pé aí no seu lugar. Você já entregou, não precisa. Mas você que ainda está em jejum, participou isso junto com a gente há 21 dias, Glória a Deus. que nós estamos tirando alguma coisa da nossa vida que nos dá prazer, e isso tem um valor para Deus. Jesus mesmo falou sobre 3 coisas que tinham que ter na nossa vida: a oração, a oferta e o jejum. Ele fala lá no Sermão do Monte. Então, Pai querido, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Pai. Te agradecer por termos entrado nessa proposta, Pai, nesse propósito de jejuar, para que nós vejamos, Pai. E assim como o Salmo 121 profetiza, Pai, eu profetizo dias melhores aqui nesse lugar. Amém, Deus. Dias melhores na vida de cada família que aqui nessa igreja está. Dias melhores de milagres, de maravilhas, de proteção de Deus, de livramento de Deus, de provisão de Deus na vida de cada um de nós. Então, Pai, nós entregamos esse jejum para Ti, Pai. Em primeiro lugar, agradecendo, Pai, de quantas o Senhor já me livrou. Você pode levantar as mãos e dizer: Senhor, muito obrigado, de quantas o Senhor já me livrou. E te pedir, Pai, continua a ser o meu socorro, continua a ser a minha proteção. Não tira os seus olhos de nós, não tira os seus olhos da nossa igreja. Meu Pai, que o Senhor fique firme, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia. Colocamos nas Tuas mãos, Pai, o propósito de cada um aqui. Porque nós fizemos um jejum pela igreja, mas de uma certa forma também fizemos um propósito na nossa vida pessoal, na nossa vida de família, na nossa vida profissional. Então, Pai, nós entregamos esse pequeno sacrifício para a honra e glória do Teu nome. Fizemos, Pai, fizemos sem reclamar, fizemos com alegria, porque o Senhor se alegra quando a gente faz as coisas com alegria. Então, entregamos a Ti esse jejum e Te damos graças, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é muito bom. Amém. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua proteção continue sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Você pode sentar. Aleluia. Amém. Deus é muito bom. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Deus é maravilhoso. Se a gente parar para pensar, querido, de quantas Deus já nos livrou? Glória a Deus. Obrigada. Às vezes a gente vê as pessoas tão desesperadas, tão desorientadas por coisas, e aí a gente lembra a pessoa: você lembra que você passou isso, que você passou aquilo, que passou aquilo outro? Não é? Às vezes a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida. E a gente tem que estar sempre lembrando e dando graças a Deus e sempre bendizendo o nome do Senhor. Não é como eu dizia aqui, queridos,
pastor João falou aqui sobre o Sermão do Monte, né? Jesus lá fala de 3 coisas. Que quando a gente jejuar, quando a gente orar, quando a gente ofertar, né? Que uma mão não sabe o que a outra faz, né? Ele fala dessas coisas, como é importante. São mandamentos de Deus, são ordens de Deus, são coisas que Deus nos pede e que nós temos que fazer com alegria, com gratidão, sabendo que Ele vai nos abençoar. Amém, queridos? E eu quero profetizar que o mês de agosto seja um mês de muito bom gosto. Amém. Amém? Que o mês de agosto traga muitas bênçãos para você, para sua casa, para sua família. Amém. Que não lhe falte nada. Amém. Que nesse mês sobre dinheiro. Amém. Você ia ficar feliz se sobrasse dinheiro no final do mês? Amém, queridos? Então Deus é muito bom. Então nós queremos convidar você a participar da obra de Deus nessa hora. Não é separando a sua oferta, separando o seu dízimo, separando aquilo que você tem para a casa do Senhor. E depois eu quero convidar você a sair do seu lugar, chegar aqui na frente, eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. Você que está com a sua oferta preparada. Ô Becker, minha oferta caiu no chão. E tinha envelope sim. Vamos orar por Damares. Precisando da bênção de Deus de saúde. Por Laís, Jurandir, Célio e Vitória, Wilson, João, Nízia, Madalena, Socorro, Renato, Serli, Vida, Abedias, Sandra, Lúcia. Eu quero orar pelo pastor Edmundo da Rocinha, amigo de muitos anos, perdeu uma neta. Nós queremos orar por ele, a filha dele, o pai da menina. Que Deus tenha misericórdia. Nós não estamos preparados na vida para sepultar os mais novos. Nós estamos semi-preparados para sepultar os mais velhos. Mas quando a ordem se inverte, é um momento muito difícil na vida de uma família.
Né, queridos? Então nós queremos orar por eles, que Deus possa abençoar. Lembrando, queridos, que o Congresso das Mulheres vai acontecer em novembro, e você que é mulher e que quer participar, fale com Maria José, fale com as diaconisas que estão presentes, e elas vão orientar você. E domingo que vem é Dia dos Pais. Quem aí ainda tem pai? Dá graças a Deus, meu. E pai tem validade, né? E traga seu pai para a casa de Deus para ele receber a bênção. E se você não tem pai, vem aqui honrar teu pai, agradecer a Deus pelo pai que você teve, pelo tempo que Deus lhe proporcionou ter pai. Então, Pai querido, nós queremos aproveitar esse momento para orar, para agradecer, para bendizer, para exaltar teu santo nome, Pai, e colocar a vida de cada uma dessas pessoas. De maneira especial, eu me lembro da família do pastor Edmundo, lá na Rocinha, Pai. Que a tua bênção esteja sobre ele, toda a sua casa nesse momento tão difícil. Cada nome aqui, Pai, algumas pessoas aqui estão até internadas, precisando da tua graça. Que o Senhor vai ao encontro de cada uma delas. Que coisas aconteçam, que o movimento do Espírito Santo se faça presente na vida de uma delas. Aquilo que estamos trazendo, com gratidão, Pai, que estamos dando com alegria, que o Senhor multiplique, que no mês de agosto nada falte na casa do meu irmão, que a provisão caia do céu, Pai, e que ele tenha o necessário para tudo que ele tem pela frente de compromisso, de responsabilidade. Abençoa, multiplica muitas vezes a oferta que ele trouxe para ti. Muito obrigado, Pai. Pela fé nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, Deus é bom. Queridos, todos os cultos são importantes, mas o culto Santa Ceia é um culto especial. Porque nós temos uma recomendação da parte de Deus. Para participar da mesa, a gente precisa se examinar. Sempre que a gente ouve a palavra de Deus, a gente acaba se examinando, né, minha gente? Sempre. Mas a Bíblia nos orienta a não se aproximar dessa mesa sem antes se examinar. Então, eu sempre me preocupo com o culto Santa Ceia, porque eu acho talvez o culto mais difícil, porque exige da gente uma introspecção, exige da gente uma coragem para se olhar no espelho. Amém, queridos? Amém. Então,
nessa manhã não é diferente. Eu trago uma palavra suave da parte de Deus para você. Que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E lá no Evangelho de Lucas, Jesus está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está no Evangelho de Mateus completo. E aqui no Evangelho de Lucas, nós estamos numa parte do Sermão do Monte que Lucas também deu a contribuição dele. E ele fala algo para a gente que é muito importante. Lucas 6. Na verdade, Jesus está falando sobre a vida abundante. Mas no meio de tudo que ele fala, tem algumas coisas que a gente às vezes precisa fazer uns ajustes. Amém. Amém? Amém. Você já comprou uma roupa e chegou em casa, mandou ajustar? Amém. Que estava pequena? Ou que estava grande? Estava grande. Então, às vezes, querido, quando a gente lê a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus, a gente também tem que, às vezes, apertar alguma coisa. Amém, querido? Amém. Tirar alguma coisa que está sobrando. Igreja em silêncio. Muito bem. Lucas 6, 37 e 38, é o Senhor Jesus que está falando. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai querido e amado. Fala conosco. Traz da tua vida abundante para nós, Pai. E nos dá a força e a coragem, Pai, para às vezes fazer os apertos que precisamos fazer, os acertos que precisamos fazer, as sobras que precisamos tirar, para que a nossa vida cada dia mais esteja de acordo com aquilo que a tua palavra nos promete. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada coração aqui. Muito obrigado. E ao nos aproximarmos dessa mesa, que essa mesa traga cura, saúde, restauração, provisão e supra todas as necessidades de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou do tempo do armazém. Alguém aqui é do tempo do armazém? Da quitanda, do açougue, do armarinho, da tinturaria? Ainda tem alguma dessas coisas perdidas por aí, né? Mas talvez se você chegar para um jovem hoje e falar, olha, vamos ali na quitanda, ele vai perguntar, quitanda? Né? Tem algumas coisas que já você não vê mais. Hoje é tudo diferente. Mas eu sou do tempo, queridos, que quando a gente ia lá no armazém do seu João comprar feijão, o feijão estava num saco de estopa. E aí ele pegava uma pá que ele tinha e colocava dentro de um saco de papel pardo e levava para casa. E quando chegava em casa, minha mãe tinha que catar o feijão. Tem alguém aqui desse tempo? Olha só, queridos, hoje é tudo diferente. Você já compra o feijão, né? Duvido que você não lave, duvido, né? Que você não abre o saco e joga dentro da panela, né? Então, mas hoje a gente vive um outro tempo que tudo é mais fácil, né? E como eu dizia, querido, Jesus aqui está falando da vida abundante que Ele trouxe para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? E aí ele usa, Jesus gostava de mostrar, ele ilustrava com as coisas que o povo conhecia. Então ele usa aqui a figura do mercador, enchendo a medida do seu freguês. Porque naquele tempo, queridos, o freguês levava a sua medida.
levava a sua vasilha, levava o seu vaso. E aí o mercador, aquele que vendia, ele enchia a vasilha do freguês. Enchia de forma até que sobrasse, né? Você se lembra quando você ia? Tem outra coisa que também tem sumido, o pipoqueiro. O pipoqueiro hoje é raro, minha gente. Amém, querido? Mas ainda tem. Mas você lembra quando você comia pipoca? Ele botava a pipoca e aí ele batia e botava a pipoca, batia, enchia e dava para você o saco de pipoca, com pipoca quase transbordando, né? E aqui Jesus está falando disso, querido, de coisas assim, né? O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas isso depende da medida que eu ofereço para Ele, do vaso que eu ofereço para Ele. Aliás, às vezes as pessoas nos chamam de quê? Oi, vaso. Como é que você vai, vaso? Cada um de nós aqui é um vaso. Amém. E na medida que nós nos ofertamos para Deus, nos oferecemos para Deus, Deus enche mais esse vaso do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Então, às vezes, querido, a gente vê umas pessoas que têm tanto amor. Por que uma pessoa tem tanto amor? Porque ela se faz mais vaso para Deus. Ela se faz mais, ela se dá para Deus numa outra medida. Ela oferece para Deus uma medida maior. E tem outras que oferecem para Deus uma medida menor. Amém, querido? Amém. Dá para entender, querido? Dá. O freguês ia lá no mercado comprar feijão, que fosse. E aí o freguês levava a medida dele. Que medida que você trouxe hoje para a igreja, para Deus encher? Boa pergunta, né, Maria? Que medida que você trouxe? Porque na medida do que você trouxe, Ele vai encher. Amém. Amém? Amém. Se você chega de coração aberto, animado, confiante, Deus derrama sobre você. Amém. Mas se você chega na resistência, na retranca, na incredulidade, na dúvida, na crítica, você entra e do jeito que você entra, você sai. Porque você não trouxe a sua medida. Então, queridos, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente já tem que sair de casa com uma boa expectativa. Amém. Já tem que sair de casa falando, eu vou para a igreja, porque Deus hoje vai falar comigo, Deus hoje vai me abençoar, Deus hoje vai derramar sobre mim da tua graça, Deus hoje vai me dar a direção que eu preciso para essa situação que eu vou enfrentar essa semana, e eu tenho certeza que Deus vai me dar luz. Está entendendo, querido? Quando você vem com essa medida, coração aberto. Agora, se você vem de coração fechado, reclamando, murmurando, você vem com uma medida pequena. E às vezes você sai da casa de Deus da mesma forma que você entrou. E é interessante aqui que fala, né, que de acordo com a nossa medida, a nossa vida vai ser sacudida, vai ser prensada, não é? Vai ser sacudida, e Ele sacode para botar mais. Tem alguém aqui passando por uma sacudidela? Deus está chacoalhando com a tua vida, está sacudindo a tua medida, está sacudindo o teu coração. É porque Ele quer botar mais do amor dEle. Ele não está com raiva de você, Ele não está com ódio de você, nada. Se Ele está te sacudindo, é porque Ele vê que dentro de você ainda cabe mais do amor, mais da graça, mais da misericórdia, mais da compaixão. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém, querido? Então entenda, querido, que às vezes, querendo ou não, querido, tem hora que a nossa vida precisa ser sacudida. Senão não entra mais da graça de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que nos momentos de provas, é que o amor de Deus é aperfeiçoado no nosso coração.
se eu não passo pelo aperfeiçoamento, pelo sacudidela, não é? O amor de Deus fica pequeno. E Deus quer uma igreja hoje, querido, que tenha amor, que tenha graça, que tenha misericórdia. Uma igreja hoje que quando os crentes saem pela rua, eles esbarram nos outros e sobra a bênção para o outro. Amém. Amém? Sobe para os outros. Que você quando chega em casa, a graça de Deus chegue. A luz chegue. A paz chegue. Agora, a gente tem que entender como é que essas coisas funcionam. Né? Porque eu creio que todos nós aqui queremos viver uma vida abundante. E às vezes a gente olha para a nossa vida e diz, meu Deus, que abundância é essa que Jesus disse que ia trazer para a minha vida, que eu não vejo essa abundância? A gente tem que entender que Jesus, ele tem a sua maneira, ele quer derramar da sua abundância na nossa vida, mas às vezes ele depende, entenda, queridos, da medida que eu me ofereço para ele. A medida, meu coração aberto, a minha alma aberta, o meu bolso aberto, a minha boca aberta. Amém? Na medida que eu me ofereço para ele, é que ele vai me dar. Amém, querido? É na medida que eu me ofereço para ele, é que ele vai encher o meu vaso. Presta atenção, querido, cada um de nós aqui é um vaso. E na medida que eu me coloco à disposição dele, na medida que eu obedeço ao que ele me fala, ao que ele me pede, na medida que eu faço o que ele manda eu fazer, ele vai derramando mais. Ele vai derramando mais. Queridos, se nós olharmos para a nossa própria vida, não precisamos olhar para a vida dos outros, mas na nossa própria vida, desde que entregamos a nossa vida a Deus, muita coisa mudou. Se não mudou, queridos, tem alguma coisa errada. Amém? Porque o Evangelho, quando ele entra na vida da gente, ele provoca mudanças. Ele provoca transformações. Você deixa de ser uma velha criatura e passa a viver em novidade de vida. Você é uma nova criatura. Amém, querido? Então, eu queria que você guardasse, né? Cada um de nós aqui é um vaso. Na medida que eu me ofereço, eu me abro, Deus me enche da vida do abundante. Agora, na medida que eu me afasto, quero participar disso aqui, que jejum nada, que ministério nada, que culto nada, que ler Bíblia nada. Está entendendo, querido? O meu vaso rachado vai murchando, se esvazia. Aí eu esbarro com uma pessoa na rua que está passando uma necessidade e você fica não sabe nem o que dizer, porque é um vaso vazio. Gente, hoje é dia para a gente se examinar. Entendendo? A palavra está cortando aqui e está cortando aí. É para a gente. Então tudo que Deus quer é que hoje seja um vaso cheio. Amém? E quando as pessoas encontrarem comigo, eu tenho alguma coisa para oferecer para elas. Não precisa ser muito, mas eu tenho alguma coisa para dar. Deus te abençoe, Deus te proteja, vou orar por você, vou levar teu nome, a gente tem alguma coisa para dar. Amém? E aí Jesus aqui, queridos, falando disso, de medida, né? Sou eu que ofereço a medida que ele vai encher, sou eu que ofereço o vaso que ele vai encher do Espírito Santo, encher da graça de Deus, encher do amor de Deus, encher da misericórdia. É ele que vai encher, mas quem oferece sou eu. Amém? Amém? E aí ele fala, querido, primeiro duas coisas que esvaziam o vaso, que diminuem a presença de Deus, a vida abundante, a graça de Deus. Ele fala primeiro duas coisas negativas e depois ele fala de duas coisas, duas que esvaziam e duas que enchem. Quem aqui, querido, quer ser vazio? Diga amém.
Quem é que aqui quer ser? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cheio da graça de Deus. Cheio do amor de Deus. Porque às vezes eu enfrento lutas muito grandes. Alguns de nós, queridos, vivemos cercados de pessoas difíceis. E se você não for cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, fica difícil a convivência com essas pessoas. Amém? Aliás, querido, tem pessoas com quem você convive que elas te esvaziam. Elas sugam a tua energia, sugam a tua fé, sugam o teu ânimo. Em vez de te encher, te esvaziam. Amém? Então, querido, voltando a falar, sempre que Deus fala, Deus pede alguma coisa. Jesus falando aqui da vida abundante que Ele trouxe para mim, Ele pede para nós que somos discípulos dEle, que estamos seguindo Ele, que estamos vivendo, tendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, tendo o Espírito Santo como nosso ajudador. Ele pede duas coisas. Primeiro, duas coisas que esvaziam, que roubam a graça de Deus de nós, que nos esvaziam da vida abundante, que nos esvaziam do amor de Deus. E depois ele fala de duas coisas que fazem o contrário, que nos enchem da graça de Deus, nos enchem do amor de Deus. Amém, querido? Amém. Tem alguém aqui interessado em saber o que é? Amém. Eu falei para você, querido, que hoje é um dia para a gente se examinar. Amém? Amém? Amém. Eu preciso me examinar hoje se a vida que eu estou vivendo com Deus está me enchendo da graça de Deus ou está me esvaziando. E aí, queridos, eu preciso fazer uns acertos. Amém. Você já comprou uma roupa, a roupa ficou grande, você cortou, tirou. A outra você mandou, não, está apertada, manda largar. Você tem que... A palavra de Deus é assim, querido. A Bíblia diz que a palavra de Deus é um espelho. Você vai lá, se você vai no espelho e vê que você está descabelado, você que tem cabelo, você dá um jeito, não dá uma melhorada aqui, não é? Se você vê, você faz os seus ajeitos. A palavra de Deus é assim. Então ele fala aqui, querido, ele fala em maneira bem direta, ele dá duas ordens negativas de coisas que a gente não deve fazer. E depois, por quê? Eu não devo fazer porque essas coisas me esvaziam da presença do Espírito Santo. Apagam a presença do Espírito Santo. Me esvaziam do amor de Deus. Então eu não devo praticá-las. Porque isso não vai fazer mal só para as pessoas que estão ao meu redor, vai fazer mal para mim. E depois ele fala de duas coisas positivas, que vão fazer exatamente o contrário. Vão me encher da graça de Deus, vão me encher da presença do Espírito Santo, vão fazer de mim luz, vão fazer de mim sal, vão fazer de mim embaixador. Amém, querido? Amém. Então presta atenção. Primeiro ele fala de duas que diminuem essa medida, esse vaso que nós somos. Presta atenção, querido. Não julguem. Parem de julgar os outros, senão vocês serão julgados por Deus. Eu tinha um colega pastor que lia esse texto assim, tem. Ele diz assim: não julgue e vocês não serão julgados por Deus. Não condenem e vocês não serão condenados por Deus. Perdoem e serão perdoados por Deus. Deles será dado boa medida e vai em frente. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. A primeira coisa que ele diz é para a gente parar de julgar. Parar com essa mania, com esse hábito, com esse vício de estar sempre julgando os outros. De estar sempre criticando alguém. Está sempre fiscalizando a vida dos outros, procurando erro, procurando falha, procurando pecado, procurando algo que você possa falar. Por quê, querido? Não faça isso, ele está dizendo. A Bíblia, mensagem diz assim: para de bombardear a vida dos outros com as tuas críticas. Olha que palavra forte, né, minha gente? Para de bombardear a vida dos outros com as suas críticas. Por quê, querido? Quando a gente faz isso, a gente se esvazia da graça de Deus.
A gente se esvazia da presença do Espírito Santo. A gente se esvazia de tudo de bom que Deus quer colocar na nossa vida. Né? Então ele fala, então a primeira coisa aqui já é meia puxada, né? Porque às vezes a gente tem alguém que é a nossa pessoa preferida para falar mal. Ninguém está aí não, né? Presta atenção, querido. Você pode falar o que quiser, mas às vezes quem perde é você. Amém? Amém. É por isso que às vezes tem pessoas que começam a falar, é melhor você ficar calado. Deixa ela falar. Acabou? Vamos ver o jogo do Flamengo hoje? Muda de ideia, meu. Porque senão você se esvazia, querido. É verdade. Você murcha. Amém? Amém. Primeira negativa, não julguem. Não falem mal das pessoas. Não critiquem uns aos outros. Falando com o cristão, minha gente. Amém. Não está falando com o povo lá de fora, não. Está falando com quem está sentado dentro de igreja. Aí ele fala uma segunda negativa. Não condenem e vocês não serão condenados. Porque olha só, querido, como eu disse, a pessoa que julga, ela bombardeia a vida dos outros com críticas, apontando os erros. Você conhece muita gente assim, né? Que chega para você na maior cara de pau. Ah, foi muito bom, mas você é assim, você é assado, te critica, põe defeito em você. Você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Na cara de pau, fala na tua cara. Estou falando bobagem, meu gente? Não. Então, a pessoa que julga, ela critica, ela aponta, ela mostra erro, mostra... Já a pessoa que condena, querido, é pior do que a que julga. Porque a que condena, ela quer punição. A que condena, ela quer que aquela pessoa pague uma pena. Ela quer que aquela pessoa dê uma indenização pelo que ela fez. A que condena exige que aquela pessoa pague por algo que ela fez. Ou seja, querido, a pessoa que condena, ela se faz de juiz. Ela se coloca no lugar de quem, minha gente? Deus. No lugar de Deus. Acima do bem e do mal. Quem foi, queridos, que se achou melhor que Deus? E o que aconteceu com ele? Então, presta atenção, queridos, isso aqui, essa imagem é muito boa. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Satanás é o nosso adversário, que ele é o acusador dos irmãos, que dia e noite ele está te acusando diante de Deus. Entendeu? Você está aí, minha gente? Está lá, pode ler, Apocalipse, capítulo 12. Satanás está lá, o nosso adversário, bota os nomes dele todo lá. O enganador, ele dia e noite está diante de Deus te acusando. E quando, querido, eu me coloco no papel de acusar, de condenar, eu estou do lado de quem, minha gente? Eu estou do lado do diabo, minha gente. Então, querido, quando a gente faz isso, eu julgo, eu condeno, eu estou me colocando como adversário, meus irmãos. Deus vai usar essa mesma medida com a minha vida. Assim como eu julgo os outros, Deus vai me julgar. Assim como eu condeno os outros, Deus vai me condenar. Essas coisas me diminuem a minha medida para Deus, diminuem o meu vaso para Deus, diminuem o que eu ofereço para Deus. Eu acabo me tornando um vaso vazio. E nos afasta, querido, da vida abundante. Há uma vida abundante que está à nossa disposição. Mas quem dá as regras é Deus. Vocês estão odiando essa mensagem, né? Tem misericórdia de mim. Eu só sou o portador. Fui eu que inventei isso aqui. Está escrito aí, é só você ler. Então Jesus primeiro ele fala de duas coisas, querido, que a gente tem que acertar na nossa vida. Vamos falar a verdade? Quem essa semana tem coragem de dizer, essa semana fala muito mal de uma pessoa? Ninguém. Olha só que coisa maravilhosa. Olha para trás, Beck. Não tem uma pessoa aqui que falou mal essa semana de alguém? Amém.
quanta gente mentirosa. Amém, querida? Então, querido, tem uma coisa que a gente tem que controlar. Eu falo para mim, você fala para você. Eu tenho que controlar minha língua. Porque às vezes eu julgo. Às vezes eu critico. Às vezes eu aponto a falha. Amém, querido? Porque às vezes tem pessoas ao nosso redor que nos dão muitos motivos para fazer isso. E às vezes a gente até condena o que aquela pessoa está fazendo. Graças a Deus, Jesus nos dá uma outra opção. Duas coisas que aumentam a nossa medida. Amém? Amém. Duas coisas que aumentam o nosso vaso. O vaso que nós somos para o Senhor. Né? Coisas que nos enchem do Espírito Santo. Nos enchem dessa vida abundante. Presta atenção. As coisas negativas são extremamente fáceis. Falar mal de alguém é muito fácil. Condenar alguém é muito fácil. Agora, fazer as coisas positivas, querido, já é outro desafio. Perdoem e vocês serão perdoados. Amém. Amém? Amém. Querido, sem perdão não tem vaso cheio. Sem perdão não tem cheio do Espírito Santo. Sem perdão não tem cheio de unção. Sem perdão não tem cheio de azeite. Não tem, minha gente. Não tem vida abundante. Amém, querido? Não tem esse poder do Espírito Santo, não tem porção dobrada, não tem plenitude. Queridos, por falta de perdão, tem a vida de muita gente hoje está travada. Amém? Está vazia. Tem muita gente que hoje está adoecida onde, querido? Na mágoa. Adoecida no rancor. Adoecida no ressentimento. Adoecida porque quer vingança. Adoecida porque tem ódio. Adoecida porque tem raiva. E isso, querido, nos esvazia da graça de Deus. Então nós temos uma coisa que a gente tem que aprender, é a perdoar. E a perdoar todos os dias. 7 vezes 7. Amém, querido? Amém. Vez após vez. Por quê, querido? Se eu não trato essas mágoas, esse rancor, esse ressentimento, esse ódio, essas coisas que eu guardo porque fulano me fez isso, e às vezes o que fulano fez é horrível mesmo o que ele fez, mas isso não dá direito da gente acumular raiva, amargura, ódio. Se eu não me esvaziar disso, queridos, isso primeiro me esvazia da presença de Deus. Segundo, querido, isso me adoece. Por quê, querido? Envenena a minha alma. Você sabe que toda doença começa na alma. Então, uma alma envenenada tem tudo para ter uma doença. É bom um médico falar em português bem claro. Uma alma adoecida de amargura, de ressentimento, de rancor, é alguém que está se preparando para uma doença. Assustou, meu irmão? A medicina hoje já reconhece essas coisas. Amém? Amém. Então ele fala aqui, olha, perdoe. Mas a pessoa faz toda a vida, perdoa. Eu não consigo ter o Espírito Santo. Eu não consigo ter a igreja. Chama o irmão para orar junto com você. Eu não consigo. Clama por Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Amém, querido? Porque, querido, se você não tratar isso, isso vai te envenenar. Isso vai te intoxicar. E de alguma forma isso vai sair. Amém. Segunda coisa positiva que ele fala, já vou terminar, tá? Para você sair dando glória a Deus. Amém. Ele diz assim, ó, deem e lhes será dado numa boa medida. Deem. Doem. Dar o quê? Dar perdão, dar paciência, dar quê?
carinho. Dei. Amém. O que a gente pode dar? Ânimo. Dar um elogio. Dar atenção. Dar o quê? O que a gente tem que dar, querido? Amor. O que mais? Oi? Um abraço. Solidariedade. Muito difícil essa palavra, Samanta. Dá apoio, dá acolhimento, dá conforto, dá dinheiro se você tem. Amém, querido? Ele manda a gente dar. Deus ama aquele que dá. E dá com alegria. Seja o que for, não está falando aqui de dinheiro, não, minha gente. Está falando de tudo. Uma coisa que é difícil para a gente às vezes, querido, dá paciência. Dá paciência. Dá controle. Dá domínio próprio. Amém, queridos? Porque na medida que vocês usarem isso, nos seus relacionamentos, é a medida que Deus vai usar com você, que a vida vai usar com você, que as pessoas vão usar com você. Amém? Se a tua medida é julgamento, é juízo, é condenação, querendo ou não, isso vai começar a aparecer na tua vida, roubando a vida abundante. Agora, aqueles que, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, me ajuda a não julgar, me ajuda a não condenar, não é? Aqueles que com a ajuda de Deus vão perdoar, tratar com amor, com respeito, a Bíblia diz que esses viverão cada dia mais a vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Amém? Você já ouviu alguém dizer que quando você fala mal de alguém, você está bebendo um veneno que você pensa que vai matar a outra pessoa, mas no final esse veneno faz mal a quem? Vou repetir aqui. Às vezes você gasta um tempo falando mal de alguém, pensando que isso vai envenenar. A outra pessoa nem sabe o que você está falando. E tudo que você está falando está fazendo mal a quem? A nós mesmos. Então, querido, olha aqui, uma coisa, uma informação que a medicina hoje já descobriu, que os estudos comportamentais já descobriram. Vê se isso tem coerência. Quando você fala mal de alguém, faz mal a você. Você já notou isso? Que quando você fala mal de alguém, você se exalta. De repente fica com taquicardia, fica com dor de cabeça. Por quê, querido? Quando você fala mal, você está botando para circular no teu organismo todos os hormônios do estresse, toda adrenalina, todo cortisol. Então, quando você fala mal, aquilo ali é uma peste, aquilo ali não vale nada, aquilo ali tinha que morrer com a boca cheia de formiga. Você, quando está falando isso, meu irmão, não está acontecendo nada com o outro está feliz da vida tomando banho lá na praia do Flamengo. E quem é que fica mal? Quem está falando. Por outro lado, queridos, o que a medicina também descobre? Que você, quando fala bem de alguém, quando você é grato, quando você diz obrigado, quando você elogia alguém, você faz bem a você. Faz bem também, né? Por exemplo, olha para a pessoa que está do teu lado, arranja um motivo para elogiar ele ou ela. Arranja um motivo. Meu irmão, quando você elogia uma pessoa, como é que você fica? Como é que você fica? Bem, porque você põe em circulação outros hormônios. Está entendendo? É a ocitocina e uma porção de coisas
que faz você ficar bem. É por isso que quando você encontra com alguém alegre, contente, que gosta de você, que fala que você está bonita, que você está jovem, que você não sei o quê, puxa, você fica tão feliz, porque não é só você que fica feliz, a pessoa que fez isso, ele fica bem. Porque, querido, é química, entendeu? É química. Quando você diz assim, ó, a minha química não bate com fulano, está correto. Está correto. Porque ali dá um confronto. Está entendendo? Aquela pessoa te faz mal. Aquela pessoa é um vampiro emocional. Ela te suga. Aí tu foge, meu irmão. Foge, peraí, não, vou me afastar de fulano. Eu me lembro aqui de um irmão, lá na outra igreja, que dizia, pastor, eu ia muito na casa do fulano e ciclano, mas eu deixei de ir lá. Não vou mais não. Porque lá é só fofoca. É só crítica. É só apontando defeito na igreja. É só... Eu digo, meu irmão, foge. Foge, meu irmão, porque isso está fazendo mal a você. E essas pessoas, se elas não mudarem, veja qual vai ser o futuro delas. Tu conhece, meu irmão. Pessoas que metiam pau em Deus, na igreja. Onde é que estão hoje, minha gente? Cadê? Está ali no amarelinho, enchendo a cara. Ainda tem a displicência de encher a cara na nossa cara. Então, querido, se nós queremos ser vasos melhores, quem quer ser um vaso melhor? Aleluia. É inteligente. Amém. É questão de inteligência. Eu vou me controlar, porque eu sou linguarudo, eu falo demais, eu não consigo me controlar. Porque às vezes, querido, alguns de nós fomos criados em casas, em famílias, que isso era a coisa mais natural. E a gente repete tudo que a gente aprendeu dentro de casa. Então, às vezes, é uma luta, mas tem vitória. Amém, querido? Então, se eu coloquei isso, né, querido, como desafios para viver uma vida abundante. Hoje, para ser um vaso de honra, como diz a Bíblia, eu tenho um desafio. Primeiro, eu tenho que controlar a minha língua. Eu não posso julgar, condenar, criticar, apontar. E tem gente, queridos, que parece que é profissional nisso. Você foge dessas pessoas, já reparou? Você foge dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas quando chegam perto de você, elas fazem mal a você. Então você tem que, peraí, eu não posso ficar julgando, condenando, querendo que Deus mande juízo. Ah, Senhor, pesa. Às vezes, querido, a gente escuta aí umas irmãs tão espirituais. Senhor, pesa com a tua mão na vida da irmã fulana. Gente, eu fiz isso, eu vi isso aqui na igreja lá, de mãos dadas, pesa a tua mão. Eu peguei, chegando, minha irmã, tu vai dobrar teu joelho e pedir perdão a Deus, porque na medida que você pede para Deus pesar a mão dele na vida do outro, você está dizendo para Deus, Deus, pesa a tua mão na minha. Não peça para o outro o que você não quer para você. Amém, querido? Amém. Então, querido, isso não é uma palavra para botar você para baixo, para te derrubar. É uma palavra, querido, para você se colocar, né, em forma. Alguém já fez aqui, como é que se chama o esforço físico, aquele teste? Como é que é, Maria? Ergométrico. Aí chegou, foi fazer o ergométrico, andou 2 minutos. Eu já passei por isso. Aí eu disse, caramba, mas eu sou jovem, estou assim. Eu disse, não, o teu problema é que tu está fora de forma. Amém? Tira a pizza, tira a Coca-Cola, tira os doces, tira coisa. E você vai ficar melhor. É isso que o Espírito Santo está fazendo com a gente aqui, querido.
Ele quer que você seja um vaso de honra. Amém. Ele seja um vaso da graça de Deus, do amor de Deus. Mas talvez a gente precise tirar algumas coisas. Eu preciso parar de falar o que eu falo. Eu preciso parar de condenar os outros. Eu preciso parar de falar mal de outras igrejas. Falar mal de outros crentes. Eu preciso parar de condenar. Aquilo ali é um... E aí você fala uma porção de coisas. Pelo contrário, eu tenho que perdoar e dar amor. Quando fala aqui, deem, querida, deem o quê? Dê respeito, dê paciência, dê amor, dê desculpas, sinto muito, me perdoe, falei demais. Amém. Então, queridos, hoje a medicina já prova, querido, que quando uma pessoa fala mal, ela faz um mal muito grande para ela. E quando uma pessoa fala bem, elogia, agradece, é grata, ela faz um bem a ela. Medicina, querido. A Bíblia só está falando isso há muito tempo, mas ninguém escuta. Aí precisa vir a ciência e provar. Né? Olha, quando você fala bem, você faz um bem para você tremendo. Amém, querido? Faz um bem para a pessoa que está do seu lado e faz um bem para você. Diga uma coisa boa para a pessoa que está do seu lado. Olha a dificuldade de falar algo bom. Né? De dizer algo bom para a pessoa. Amém. Glória a Deus. Quantos concordam comigo, querido? Que essa palavra é um desafio. É um desafio. É fácil de fazer isso que está aqui, minha gente? Não. A gente precisa muito da ajuda de Deus, ajuda do Espírito Santo, Amém. ajuda da família. Às vezes a gente precisa se repreender uns aos outros. Para de falar besteira, meu irmão. Não fala bobagem. Não fala assim. A gente precisa animar uns aos outros, querido. Né? Principalmente na vida de casal. A vida de casal, você tem que ter muito controle do que você fala. Porque a mulher é um ser de uma forma, o homem é um ser de outra forma. E às vezes a gente se machuca com muita facilidade. O homem machuca a mulher, mas a mulher também machuca o homem, querido. Amém? A mesma coisa, querido, com os nossos filhos. Cuidado com o que você fala com seus filhos. Ah, meu filho, tudo na tua vida sempre foi errado. Tudo que você fez deu errado. Você nunca fez nada que deu certo. Filho é obediente, minha gente. Ele vai fazer tudo que aquela mãe diz. Ou pai. Vocês estão aí? Amém. Foi todo mundo para casa preparar o almoço. Então, querido, ao participar da mesa, já passei da hora, eu vou pedir a Deus que Ele me ajude. Amém. Alguém aqui precisa de ajuda? Amém. Eu vou pedir a Ele que Ele me ajude. Porque, às vezes, querido, é como diz a Bíblia Mensagem diz que julgar se torna... Aí está escrito um hábito, né? Hábito está escrito nessa Bíblia que você tem aí. Mas na Bíblia Mensagem diz que julgar se torna um vício. Tem gente viciada em reclamar. O culto pode ter sido a maravilha que for, mas critica, fala mal. Amém, queridos? Baixa sua cabeça. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra. O Senhor veio para que a gente tenha vida em abundância. Mas nós precisamos a viver, Pai, essa vida em abundância conforme as Tuas orientações. Então, Pai, quando o Senhor diz que é não, é não. A Bíblia diz, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que é não, não é não. Então, as mulheres espalhando por aí agora,
Que não é não. Então a Bíblia, quando diz não, queridos, é não. Não deixe o sol descer sobre a vossa ira. Ou seja, resolve esse problema hoje mesmo. Amém? Então, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Porque alguns de nós crescemos em casa em que nós víamos isso sendo praticado. E a gente, às vezes, só repete. E aí entra na casa de Deus, conhece a Deus, e o Espírito Santo começa a fazer uma obra de restauração, de transformação. Então, Pai, que o Senhor nos ajude, principalmente, Pai, dentro da nossa casa. É ali, Pai, que nós temos que ser vasos de amor, de misericórdia, de compaixão, de gratidão, de elogios, de obrigado. Principalmente, Pai, na nossa vida de casal, na nossa vida com os filhos, com os mais velhos, Pai, porque às vezes os mais velhos nos dão tanto trabalho, Pai. Faz parte da vida. E o Senhor tem que nos dar paciência. Paciência. Porque o velho fica repetindo a mesma coisa toda hora. Ele te pergunta 3 vezes a mesma coisa. Tem gente que aqui ainda não está velho e já está fazendo isso, Pai. Nos ajuda, Pai, a não julgarmos, a não condenarmos, pelo contrário, a perdoar e sermos objetos de amor para todos que estão ao nosso redor. Obrigado por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Receba os elementos e nós vamos aplicar outra vez essa palavra nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Meu irmão, não receba essa palavra como uma palavra de acusação, de condenação. O Deus a quem você serve quer te dar além do que você tem imaginado, além do que você tem pedido. Mas nós também temos que preparar esse vaso que nós somos para que Ele possa derramar o melhor que Ele tem para nós. Amém? Então eu queria convidar você, como eu, a baixar a sua cabeça dessas coisas que nós falamos. Não julgar, não condenar, perdoar, dar. Qual é o maior desafio para você? Todos, né? Concordo, meu irmão. Parabéns pela sinceridade. Às vezes é difícil, querido, perdoar quem nos magoa vez após vez. Às vezes é difícil você dar. Amor é uma pessoa que só te dá ingratidão, só te dá ofensas. Às vezes é difícil. Às vezes é ficar calado quando você vê o que é que o outro está fazendo, que te magoa tanto, que te fere tanto. Então, Pai querido, nós como igreja, Pai, queremos ser um vaso de honra para o Senhor. E esse vaso de honra começa dentro da nossa casa, começa dentro da nossa família, começa lá na nossa vizinhança, aonde a gente mora. Nós queremos ser sal, nós queremos ser luz, nós queremos ser instrumentos da Tua graça. Mas às vezes, Pai, quem não colabora somos nós, porque insistimos em fazer o que o Senhor pede para que a gente não faça. Então, Pai, em primeiro lugar, me perdoa, Pai. Me perdoa quando eu dou margem a críticas, a reclamações, a julgamentos, a juízos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, quando nós às vezes ficamos querendo que o pior aconteça para a vida de alguém
por causa de algo que ela fez. Quando condenamos alguém, quando nos colocamos no lugar de Deus e queremos fazer justiça com as nossas palavras, e o Senhor diz: não, a mim pertence a vingança, não é a você. Me perdoa, Pai, nos perdoa, Pai, quando a gente tem dificuldade de perdoar. Às vezes a gente fala: eu perdoei, mas eu não esqueço. Não, perdoar é perdoar, é esquecer, é deixar para trás, é não lembrar mais, é não ressentir outra vez. Nos ajuda, Pai, a perdoar e nos ajuda, Pai, a sermos objeto do Teu amor, sempre dando. Hoje existem muitos que vêm à igreja só para receber. Mas tem uma hora que quem tem que dar somos nós. Temos que dar o nosso louvor, temos que dar a nossa oração, temos que dar a nossa oferta, temos que dar a nossa palavra de gratidão, de ação de graças. Nos ajuda, Pai, a sermos objetos da Tua graça. Perdoa os nossos pecados. Se você se sente culpado de algo, peça perdão a Deus. Mas eu já peguei. Peça perdão a Deus e Ele te perdoa. Perdoa-nos, Pai. Lava-nos com Teu sangue precioso. Restaura a nossa sorte. Restaura a nossa alegria. Restaura a Tua graça nesse vaso que cada um de nós somos. Esvazia o nosso vaso, Pai, de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio. Esvazia, Pai, para que o Senhor possa derramar do Teu azeite sobre nós. Muito obrigado, Pai. Nós queremos Te agradecer e nós participamos do elemento pão agora no nome de Jesus. Amém. Pode participar do pão, dando graças a Deus. Aleluia. Dá graças a Deus, meu. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agora pegue o cálice. Eu queria que você agora, querido, abrisse seu coração. Deus está aqui. A palavra ainda não chegou na tua boca. Ele já sabe do que você precisa. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Toda vez que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, você está lembrando tudo que eu fiz por vocês. Então, querido irmão, querida irmã, qual é a sua necessidade nessa hora? O que está pesando aí no teu coração? Coloque isso diante de Deus. E Deus está aqui. E Ele vai te abençoar. E Ele vai ouvir a tua oração. Faça a tua própria oração diante do Senhor, clamando por algo que está te preocupando, está te inquietando. Jesus disse: olha, não fiquem inquietos, não se preocupem. Interessante que Jesus também falou, né? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, mas nada lhes falta. Então, o que é que te inquieta, te preocupa? Deus tem a provisão, Deus tem a solução, Deus tem a cura. Meu Pai, que a minha irmã, que o meu irmão, ao participar desse cálice, que ele receba da tua graça, da tua misericórdia, para a vida dele, para o corpo dele, para o físico dele, para a sua alma, para o seu espírito, que ele seja renovado, ele seja revigorado, que toda enfermidade no seu corpo vá embora, que toda dor desapareça, que todo mal caia por terra, físico, emocional, espiritual,
caia por terra, que ele seja banhado com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. E quando ele se levantar dessa cadeira, ele se sinta que tem algo novo de Deus na vida dele, na vida dela. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice dando glória a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Amém? Aleluia. Respira fundo. Glória a Deus. Aleluia. Respira fundo.